de Itapuã, coqueiro, saudades de Itapuã me deixa. Olá, meus queridos. Eu quero agradecer a compreensão de vocês. Eu estou passando por um processo de ampliação de consciência. É uma coisa muito boa, claro, mas é uma coisa que me deixa muito em silêncio. É uma coisa mais ou menos assim, vem uma consciência clara, assim, do momento que a gente está atravessando, milhões de pessoas morrendo. O momento que nós estamos vivendo, e tem pessoas que não conseguem não ir se aglomerar, não é? Você enxergar o contraste de tudo que se está vivendo. Como explicar para a luz um comportamento de roleta russa? Não é? Tanta coisa a humanidade já passou. Nossa, quantos seres ainda são contemporâneos nossos. Não nos lembramos e foi apagado da nossa história um monte deles, né? Os lemurianos, os atlântides, os livros foram queimados pelo poder que sempre esteve e sempre está entre nós, que acha que as pessoas não podem saber das coisas. Quantas pessoas morreram na fogueira da Inquisição? Para que conhecimento sobre a espiritualidade chegasse até nós. O livro de Kardec, por exemplo, o livro dos Espíritos de Kardec, chegou ao Brasil trazido por uma pessoa fugindo da guerra de Paris, da França, e morrendo de medo de trazer esses livros. Porque quando teve lá a confusão, a primeira coisa que proibiram foi ele, Kardec, de ser falado, né? E esse livro veio para cá, que nós não estávamos em guerra. Enfim, foi assim que chegou. Quantas pessoas, quando será, né, que a gente vai ter um nível de consciência maior mesmo? Eu fico pensando assim, hoje eu passei o dia todo pensando, será que teria alguma coisa que eu escrevesse, eu dissesse? Não sei, a gente como espiritualista fica se cobrando, não é? Dizer alguma coisa, mostrar alguma coisa. Mas a gente sabe, no fundo, que isso é um ímpeto e que cada um só chega na hora que tem que chegar. A primeira coisa que a gente faz com uma verdade que a gente não gosta dela é chamá-la de mentira, não é? A verdade ainda não tem dificuldade de ter seu espaço. Se as pessoas não gostam de uma verdade, dizem que ela é mentira. Então, lidar com a verdade é uma coisa bem complicada. Eu não conheço ninguém que queira que os outros mintam para ele. Eu nunca vi alguém dizer assim, minta para mim. A não ser Cazuza, né? Mentiras sinceras me interessam, na música que ele fez.
Ninguém gosta de mentira, não é verdade? Você conhece alguém que diz, eu adoro mentira? Mentira, para mim, é a coisa que tem melhor no mundo. Eu adoro as falsidades. Já ouvi alguém dizer isso? E por que será que é uma coisa que a gente não gosta tem um espaço tão grande entre nós? Hoje eu quero apresentar a vocês esta ferramenta iniciática. Essa ferramenta é muito antiga. É lá dos tempos dos sumérios, 4, 5 mil anos antes de Cristo. Mais conhecida pelos cabalistas, pelos judeus, com o nome de Sefirot. Assim, Bel? Um pouquinho mais pro lado, mais para baixo, não precisa ficar alto assim não. Sim? Mais Tá pro bom? lado, para não ficar na sua frente. Ah, tá bom. Um pouquinho mais só. Aí. Os cabalistas judeus chamam-se de Sefirot. Mas essa estrutura, esse organograma, é utilizado por muitas ciências ancestrais com outros nomes, tá? Com outros nomes. Porém, os fundamentos são o mesmo, porque os estudos que trouxe a realidade destes movimentos, as jornadas desses movimentos, é um só, que é o da árvore da vida. Porém, outros povos deram outros nomes, sabe? Eu digo assim, é chamar de Francisco e Chico, a esta aqui. Os nomes escolhidos pelos cabalistas judeus foi essa. Como a gente está trabalhando Cabala, introdução à Cabala foi trabalhado no curso de astrosofia. Coloquei aqui na tela já para eles. No curso de astrosofia está sendo trabalhado no grupo de membros, não é? E as pessoas estão estudando um livro meu, Sonhos Cabalísticos, que falam de cabala, símbolos cabalísticos nos sonhos, quais são os símbolos cabalísticos e um estudo de números cabalísticos também. Eu vou começar com essa estrutura da árvore da vida pelo estudo da cabala, tá? Gabriel está colocando para vocês aí. Esta é a posição certa a ser utilizada. Vocês verem que elas trazem um caminho, não é? Uma indicação de caminho. Vamos ver o que diz os estudos judeus sobre o primeiro círculo, o Keter, que é a coroa. E o último, não é, que está cá embaixo, é o reino, não é? Malkut. São os nomes, né? Mas vamos deixar um pouco de lado esses nomes judaicos e vamos trabalhar um pouco os nomes que estão em português, tá? Que é extremamente importante. Primeira coisa a ser dita é que isso é uma tradução. E às vezes é difícil você encontrar a palavra exata num processo de tradução de um material deste. Entendeu? De um material como este aqui. Como traduzir, não é? Então, foi-se feita uma tradução e os cabalistas, como dão aulas, pessoas como eu, organizam um pouco, principalmente a casa 5, que fala julgamento. Julgamento aqui não é sentença de juiz, não é isso. O julgamento aqui é a avaliação, a opinião. Se vocês se lembrarem que a Cabala 5 é o que está estabelecido, né? O que foi estabelecido para ser caminhado. Então, o julgamento nesse sentido. Uma coisa se estabeleceu, chegou a um ponto, saiu de um processo de transformação na Cabala 4, se estabeleceu na Cabala 5. Então, nesse sentido, não é? Eu gosto muito de avisar isso para as pessoas não acharem que é julgamento de juiz, quem é bom, quem é mau, quem é ruim, que não é nada disso, tem nada a ver, não é por essa esfera. Mas, traduziram com essa palavra, o que a gente faz é conversar com as pessoas e dar um ajuste. Não é? Aqui é um organograma que não dá para eu pegar tudo que está na minha cabeça e botar na sua. Um chip que vocês não são chipados. Então, o que a gente precisa, estudando realmente aos poucos,
tem uma leitura, depois uma leitura mais profunda, uma leitura mais profunda, uma leitura mais profunda. Entenderam o que eu falei? É como se você estivesse cavando um buraco para o céu. Então, a primeira coisa que a gente descobre é as nuvens, não é? E vai descobrindo, assim é a Sefirot. Os 3 primeiros movimentos seriam o indicado, não é? Para nós termos no nosso pensamento, principalmente esse segundo e o terceiro. Se a gente consegue, ao lidar com uma situação com sabedoria e compreensão, a nossa coroa vai estar iluminada. Se nós não conseguimos, ao lidar com uma situação, trazer a compreensão e a sabedoria para lidar com isso, não é? O que é que faz com que uma cabeça seja cheia de dúvidas infantis, agressividade, uma mente violenta, né? Uma cabeça... Porque ela não faz o que é sugerido pelos conhecimentos mais profundos da Cabala. Ao ver alguém, ao conhecer alguém, ao ver alguma coisa, ao tomar conhecimento de alguma coisa, ao chegar a um novo lugar, a viver uma experiência nova, a primeira coisa que a gente precisa buscar é a energia da sabedoria, que nos diz o que quando uma situação é nova? Silêncio. Então, numa primeira leitura aqui, não é? Eu diria a vocês que essa Cabala 2 que vocês estão vendo aí, o parceiro seria o silêncio para todas as situações que estamos vendo pela primeira vez. Uma pessoa que estamos conhecendo pela primeira vez. Uma cidade, um estudo. Foi a primeira vez na minha vida que eu estou tendo contato com isto. Então, o que estará perto da minha coroa? O silêncio. O silêncio faz com que a informação chegue. O silêncio faz com que a verdade surja, sem você manipular a situação antes do conhecimento se completar. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você vai conhecer alguém e esta pessoa, sei lá, vamos falar uma coisa bem boba, tá? Tem uma profissão que é X. É um exemplo bem superficial, só para a gente entender o mecanismo. E por um acaso você não gosta dessa profissão. Vou dar um exemplo. Aí você vai, conhece a pessoa, oi, tudo bem? Como é que você está? Ah, espero que você não seja escritora, vou botar a minha professora, porque eu não gosto de escritor. Se a pessoa é escritora, não é? Mas quer lhe manipular, ou quer, a primeira coisa que ela vai dizer é o quê? Não, imagina, não sou isso. Ou seja, você, se tivesse ficado calado, em algum momento, a realidade da profissão dessa pessoa ia aparecer na conversa. Então, é a falta do silêncio, a falta da sabedoria do silêncio, de lidar com uma situação nova, que nos leva a ser enganados, ser manipulados, ser iludidos. E, se não há silêncio sábio, a falácia, não é? A gente começa a falar um monte de coisa que a gente não sabe o que está falando. É uma situação nova. Estamos conhecendo uma pessoa agora.
O que estamos vivendo é uma situação nova. O que temos a falar sobre isso? Nada temos a falar sobre isso. O que precisamos é ouvir. Para vocês terem uma ideia da importância desse movimento, quando as pessoas estão se preparando para encarnar em planeta Terra, um dos exercícios pré-encarnatórios é exatamente este tipo de silêncio que nós estamos falando agora, para ver se nós trazemos um pouco ou muito desse ensinamento no nosso inconsciente, porque ele é fundamental. Ao lidar com uma situação nova, é importante que aqui, nessa Cabala 2, esteja o silêncio, para podermos absorver onde estamos, para podermos absorver com quem estamos lidando, para podermos absorver o que tem de verdade, de realidade, ou de falta de realidade, né? De mentira, ou de tudo que está acontecendo naquela cena, naquele primeiro contato que nós fizemos. É extremamente importante isto. Não só para nos evitar de ser manipulado, mas para ir criando um comportamento importante perto da nossa coroa. Olha o que nós temos, ó, para ouvir, perto da nossa coroa. Então, ouvir. As pessoas têm muita pressa de falar. Se elas ouvissem, chegasse num lugar, ficasse calada, ouvindo, sairia dali sabendo onde esteve. E o terceiro, a compreensão. Como é que adquirimos a compreensão para perto da nossa coroa? A recomendação da árvore da vida, ao trazer o binar, que é a palavra que está aí nessa Cabala 3, é uma postura aberta para compreender. Compreender não significa fazer parceria. Compreender não significa levar para casa. Compreender é muito diferente de aceitar. Que muita gente diz, eu não quero compreender, como é que eu vou compreender isso? Eu não gostei disso, eu discordo disso, como é que eu vou compreender? Não é? A compreensão não é aceitação, não é conformismo, não tem nada a ver. A compreensão é um estágio maduro do nosso espírito, que olha para uma situação ou olha para uma pessoa e busca compreendê-la, as razões dela, os motivos dela. Se temos compreensão, necessitamos de aprendizados difíceis em menor quantidade. Eu vou dar um exemplo. Eu já vi muitas pessoas recriminando outras pessoas por diversas atitudes. A recriminação é a manifestação da incompreensão. Se você recrimina alguém que está passando por uma situação, você não está no lugar dessa pessoa. Você não sabe o que ela está vivendo. Não significa concordar, já disse. Você pode não concordar com nada do que aquela pessoa está fazendo. Mas não precisa recriminá-la. Você pode não concordar e ter um processo aberto para compreensão.
quando nada temos a dizer sobre um ser ou uma situação que nós estamos buscando a compreensão para lidar, temos pelo menos isso. Esta pessoa agiu assim, foi ela que fez no momento dela. Eu não sei como saberia, como iria fazer. Porque na recriminação, nós vamos para o discurso, não é? Passou a recriminação, a gente vai para um discurso. E começamos a discursar sobre situações que nunca vivemos. As pessoas sempre me perguntam se eu sou a favor ou contra o aborto. Por exemplo, no fundo elas querem saber se eu recrimino quem aborta. Eu não recrimino nada. Desde quando eu comecei o meu processo iniciático, que eu comecei a estudar a Sefirote, a árvore da vida. E você recriminar uma situação e dar um discurso, pode ter certeza que a vida, em algum momento, vai te colocar diante dessa situação para ver como é que você age. Se você realmente vai agir de acordo com o discurso que você deu. Quando o meu iniciador falava sobre isso, ele dizia, língua não tem osso. Se língua tivesse osso, a gente ia pensar muito, porque ia pesar, né? O osso pesa. A gente ia pensar muito antes de falar. Então, a recriminação, ela é uma coisa bem perigosa. É certo que ao recriminar alguém, você vai passar por uma situação. Né? Você recriminou e deu discurso. Ah, não era para fazer assim, era fazer assado, assado. Eu, no lugar dessa pessoa, teria feito isso, teria feito aquilo, mas você não está no lugar dessa pessoa. Você não viveu o que essa pessoa viveu. Então, o que é que diz Árvores da Vida com relação à compreensão? Eu não concordo com o que essa pessoa fez, mas eu não estou no lugar dela. Eu não sei os mecanismos da vida que ela viveu que levaram a tomar tal atitude. E deixa para o delegado, para o juiz, para o promotor e a vida. Se as pessoas soubessem, quando elas recriminam os outros e dão um discurso, que naquele momento ela está entrando no corredor energético igual daquela pessoa que ela recriminou, ela não faria isso. Se você continuar a iniciação, porque isso aqui vai ser uma base para a gente de muita coisa. Eu não dou um ano para você estar acreditando no que eu estou dizendo. Porque nós vamos estudar. Eu não quero que ninguém acredite em mim porque eu, sei lá, né? Não preciso disso. Eu não preciso de nenhum iniciado com fé em mim. Não. O processo de iniciação é feito para o conhecimento. O iniciador é um compartilhador de conhecimento. Não é? Então, isso é uma coisa que a gente precisa observar. Esses 3 primeiros aspectos. O primeiro é o Keter, é a nossa cabeça. Tudo que vai chegar a esta cabeça vem desde cá de baixo, desde o reino. O reino procura a coroa. Poderíamos começar estudando cá de baixo, mas pela metodologia é melhor seguir por aqui. É extremamente importante termos alianças com a sabedoria e com a compreensão. Porque se não tivermos isso, qualquer reino cá de baixo aqui da Cabala 10 chega na nossa cabeça e nos invade. E nos derruba,
O que a boca diz cá em cima na coroa, o reino aqui embaixo vai providenciar, para ver se a boca continua falando. Por isso que é importante, antes de qualquer antes, o silêncio. A cabeça silenciosa e compreensiva. Bom, vamos para as perguntas e respostas, depois a gente vai descendo. Eu quero dizer também que tudo que a gente está fazendo aqui, nesse momento, é uma síntese, tá? A Sefirot é muito mais do que isso, leva 10 anos estudando isso aqui. Ok? Até hoje eu estudo, né? Com outras ferramentas, com outras coisas. Ok? Se recriminamos algo ou alguém, isto é a mesma coisa que julgar? Se julgar, atraímos para a nossa vida a experiência que estamos recriminando? Exatamente. Você entra num corredor energético. Me vê um lápis aí, Biel, para eu mostrar para eles. Aqui em cima é o Keter, coroa, o seu juízo, né? Aqui é, você, aqui é toda a nossa cabeça, nosso elo pensante. Se a gente estivesse falando de um planeta, aqui seria o ponto central do planeta, digamos assim. Tem o microcosmos e o macrocosmos. Estamos falando do homem. Então, estar aqui. Todos esses circuitos energéticos chegam à nossa cabeça. E existe um circuito energético que nos mantém com a cabeça mais elevada, mas entre o eu médio e o eu superior. E existe uma formação de cabeça também que nos mantém mais no eu inferior, onde tudo é negro, onde não há solução, onde só há o desespero. Existem situações desesperadoras. Isto é uma coisa. E é preciso ter muita luz para lidar com os momentos desesperados da vida. Agora, existem pessoas que, a depender desses corredores energéticos aqui, ó, a energia que ela traz para circular, já a mantém no eu inferior, onde está o pessimismo, a agressividade, a violência, não é? A escuridão. Ok? Então, tudo isso aqui, ó. Se você é uma pessoa que tem sabedoria, né? E existem diversas sabedorias. Falamos hoje na sabedoria do silêncio, ao conhecer pessoas novas, ao conhecer situações novas. Existem outros tipos de sabedoria. Falamos hoje da sabedoria do silêncio. Não é? Se você se mantém em silêncio, você não altera o seu emocional. Você é um observador da situação. Você não se agita. Quando a gente agita o nosso emocional, cometemos uma série de precipitações. Entendeu? Também porque é importante o silêncio. Ele está na primeira camada da nossa coroa. Faça uma experiência. Veja uma situação que lhe dá indignação, que lhe dá raiva, que lhe dá... e você fique em silêncio. Você vai ver que seu emocional será menos agitado. Muita agitação emocional é denúncia vazia. Não há nenhuma atitude e só falácia, falácia, falácia. Como que a compreensão vai se instalar no meio de tanta falácia? As falácias são contraditórias. Quando a gente diz assim, se eu estivesse no lugar de fulano, já está fazendo uma contradição. Não precisa nem continuar o julgamento ou a recriminação, que é a mesma coisa. Nem precisa. Não podemos estar no lugar de ninguém. Cada pessoa tem uma encarnação, uma vida. Então, não se faz
Silêncio não se faz compreensão, não se faz conhecimento. Aí, o que é que vai iluminar essa cabeça aqui, gente? Sem conhecimento, sabedoria, silêncio. Onde vai chegar a luz aqui? Não vai. Tudo que vier na sequência é uma ilusão, é uma reverberação, está por aqui, reverberação, está aqui. É uma reverberação de denúncias vazias, de desequilíbrios, de agressividade, de vômitos do eu inferior. Pergunta: como sermos compreensivos sem ser permissivos, manipuláveis, apáticos ou estar na inércia? Olha, uma pessoa que é compreensiva, ela não está na inércia, nunca. Muito pelo contrário. Ela não está, qual foi a tua palavra aí? Permissiva, de jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. E manipulável. E manipulável, de jeito nenhum. Quem é manipulável é quem fala demais. Quem se entrega desnecessariamente. Não é? Uma pessoa que é compreensiva, ela compreende uma situação, se ela quer fazer parceria, ela faz. Se ela não quiser fazer, ela sai para outro movimento. Olha, eu já compreendi que esta pessoa não tem nada a ver comigo. Eu já compreendi que esta pessoa tem alguma coisa a ver comigo. Eu já compreendi que esta profissão não é importante para mim. A compreensão é o momento em que você fecha um tesouro ou diz que não é um tesouro aquilo para você e deixa no caminho. Você está fazendo essa pergunta porque você ainda está confundindo compreensão com aceitação e não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. A aceitação, sim, que é permissiva. A aceitação sem nenhuma reflexão é permissiva. É tudo que você falou, é a listinha que você deu. Mas a compreensão, não. Compreensão é o estudo de uma situação, que nos levará ao conhecimento, como está aqui na árvore da vida. A compreensão é um estudo de uma situação. É um estudo, é uma análise de uma situação. É uma opinião sobre uma situação. O resultado de uma situação. Você compreendeu. Ponto. Não tem nada a ver, você pode compreender. Até para você se afastar de uma pessoa, você precisa compreender que isso é o melhor para você. Por que as pessoas fazem relações tóxicas? Porque elas não têm compreensão. É uma pessoa sem compreensão. Só uma pessoa sem compreensão de si, do mundo e de tudo, mantém uma relação tóxica. A compreensão nos leva a querer, mas não querer de qualquer jeito, não querer de qualquer maneira. Entendeu agora o que é compreensão? Alu, sou juíza de direito. Você entende que uma decisão, mesmo que profissional, pode seguir a compreensão quando muitas vezes tenho que seguir leis e desviar dos meus pensamentos pessoais? Exatamente. É um grande aprendizado ser juiz. Eu tenho grande admiração pelos juízes, por tudo que você falou aí, não é? O juiz, ele lida com uma situação que não depende dele. O máximo que um juiz pode fazer é elucidar, é buscar elucidação, é querer que as coisas estejam mais elucidadas, é trazer à luz. Mas ele não pode mudar uma lei sombria.
Eu imagino, meu pai dizia que eu dava para juiz, e eu tinha certeza, e tenho até hoje, que eu não daria. Por isso eu tenho grande admiração pelos juízes. Existe uma lei. O que você faz na cadeira do juiz não é você, é a lei que você está ali representando. Esta cabala se refere a você como pessoa. Ou seja, quando você está fora da cadeira do juiz, quando você está fora do promotor. Eu comecei o trabalho dizendo, deixe o julgamento para os juízes, para os promotores. Por quê? Porque são pessoas preparadas a analisar, não é, o que diz aquela pessoa com relação à lei e o que a lei diz com relação a ela. Não é? Então, na hora que você está na cadeira de juiz, você não é você, você é a lei. E a lei do seu país, a lei que você disponibiliza para poder aplicar. A lei precisa crescer e evoluir sempre. A lei precisa evoluir sempre. Mas, sentado na cadeira de um juiz, o juízo é a lei. O que eu digo, eu tenho muitos juízes que são pacientes meus, que são amigos meus, e o que eu digo a eles sempre, juízes, promotores, advogados, o que eu digo sempre a eles é não leve a cadeira para casa. Não leve a lei para casa. Ela já está lá regendo todos nós. Porque senão o juiz pode se confundir com a lei. E pode causar muito sofrimento aos outros e a si mesmo. Mesmo mantendo silêncio, ainda podemos julgar e recriminar com o nosso pensamento. Como fica a compreensão? Onde há recriminação, não há silêncio. A recriminação, ela não precisa ser verbalizada. Não é verdade? Agora, a gente começa a aprender a não recriminar, não verbalizando. A cabeça fala e a gente está dizendo para a cabeça, um dia eu vou olhar para uma situação e não vou fazer como estou fazendo agora. E um dia eu vou me trabalhar, vou ter autoconhecimento, não é? Para não vir este sentimento em mim. As recriminações podem nos transformar exatamente igual ao que estamos criticando. Geralmente transforma. Geralmente transforma. De tanto a gente recriminar, se transforma igual. Isso, a lei da física explica isso. É só a gente olhar quantas vezes a gente não já disse isso. Puxa, eu falei tanto e estou fazendo a mesma coisa que os outros. E isso aqueles que são mais íntegros. Quem não é íntegro está fazendo aquilo que recriminou, mas só porque é ele que está fazendo, então ele muda o nome daquela situação. Mas quantas pessoas íntegras dizem isso? Eu recriminei tanto isso e agora estou aqui fazendo igual. Um juiz, quando ele dá um julgamento e uma sentença, ele fecha a página e vai para o próximo caso. Uma pessoa, quando dá um julgamento e uma sentença, ela não fecha a página, ela abre a página para entrar naquele corredor energético, porque ela não tinha nada para fazer ali. Um juiz é preparado para fazer isso. Ele julga conforme a lei, muitas vezes ele não fica muito satisfeito com a sentença, mas a lei o obriga a dar as sentenças, e ele ali fecha uma situação. A situação veio a ele é um juiz. Agora, se uma coisa está acontecendo lá, você não é juiz. Compreender é concluir. O que mais, Biel? No caso
de quando sofremos uma injustiça. Como lidar com isto? Primeira pergunta que você tem que fazer, por que eu entrei nessa? O que eu vi nesta situação? Claro que tem que acontecer injustiças na nossa vida, gente. Como é que a gente vai saber o que é bom se a gente também não experimenta o que é ruim? Não tem jeito. Não é possível. Eu vou dizer até mais. Aquele que nunca sofreu uma injustiça faz muita injustiça com as outras pessoas, porque nem sabe o que é que é. Aquele que a vida, não é que nasceu em berço de dinheiro e que a vida protegeu muito. Nossa, eu já vi tantos casos assim. Vou contar alguns de pessoas que eram muito ricas. Ai, nossa, eu tinha que ir para casa pagar o salário da empregada. Mas tudo bem, segunda-feira eu pago. 2 dias pode não fazer diferença para uma pessoa rica. Mas 2 dias pode fazer muita diferença para uma pessoa que precisa desse dinheiro. Sabe que ao chegar em casa, está todo mundo esperando ou para pagar o aluguel, ou para isso, ou para aquilo. E a outra pessoa que só deixou eu pagar segunda-feira, ela nem sabe o que fez. Nem percebeu. Então, o equilíbrio se adquire passando por injustiças e passando por justiças. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, eu faço isso comigo. Se eu acho que estou sendo injustiçada, eu me pergunto, por que eu vim parar aqui? Por que minhas pernas me trouxeram? O que eu vi aqui, que eu chamei de bom, e estou vivendo toda uma experiência para ver que não era bom. Para poder não repetir. A gente não pode mudar o que já aconteceu. Não se tem como mudar uma injustiça acontecida. Uma injustiça, ela traz um aprendizado. Ela traz um aprendizado, uma lição de vida. E muitas vezes também achamos que sofremos uma injustiça e às vezes não foi uma injustiça. Pessoas que têm muita expectativa sempre também vão estar se sentindo injustiçadas, mesmo quando não haja injustiça. Então, toda vez que a gente vivenciar uma injustiça, o que nos ensina a cabala da vida, a sabedoria? O que nos ensina com relação à injustiça? Qual foi minha expectativa antes de chegar aqui a ser injustiçada? Eu lidei com dados de realidade sobre estas pessoas? Eu lidei com isso, eu aceitei isso. Então, se eu ando com pessoas, se eu mantenho uma situação com alguém que engana os outros e depois essa pessoa vem me enganar, isso foi uma injustiça que aconteceu? Ou eu me achava que era tão boa, tão legal, tão superior, que aquela pessoa ia fazer tudo de ruim com todo mundo, menos comigo. E ela até podia fazer, porque não era comigo, e eu estava ali do lado apoiando. Mesmo que eu não estivesse apoiando, não fiz nada para impedir e continuei do lado. Entenderam? Então, o que a gente faz na injustiça? É a gente observar o que levou ali. Foi expectativas, eu não prestei atenção. O que foi que aconteceu comigo? Se vocês quiserem, a gente pode ver, como eu faço nas minhas aulas presenciais, casos, vocês querem dar um exemplo de injustiça para a gente poder trabalhar aqui? Você pode escolher um caso assim, a lutar tal situação. Aí a gente vai dissecar aqui para ver se foi realmente uma injustiça. Nós vimos o caso da juíza dizendo aí. Não é? Mas ali ela está representando a lei. Se há uma injustiça, a lei é que é injusta. Mas é tudo o que ela tem para trabalhar.
Uma pessoa que é psicóloga e trabalha com situações de violência e muitas vezes ela precisa se posicionar sobre uma situação de maus tratos, sugerir um afastamento. Só que ela acha muito complicado porque ela não sabe se ela está sendo injusta ou interferindo no livre-arbítrio de outra pessoa. Como, por exemplo, em um caso de uma violência doméstica. Ela está sendo injusta quando se posiciona sugerindo um afastamento ou não? Não. Você nunca é injusto quando você diz a alguém não apanhe. Não bata e não apanhe. Não há injustiça aqui. Se eu souber que alguém está apanhando, eu vou dizer assim, mas por que você está apanhando? E às vezes quem está apanhando precisa que alguém faça essa pergunta. Por que você está apanhando? Você gosta de apanhar? Porque se você gosta de apanhar, eu preciso te recomendar um tratamento. Você tem uma doença chamada masoquismo. Você tem filhos, você gosta de ver seus filhos sofrendo? Não, você precisa se tratar. Não é? Então, da mesma forma como você tem alguém batendo, você pode perguntar. Eu perguntaria, por que você está batendo? Você gosta de bater? Então, você tem que procurar um médico, um psiquiatra. Alguém que te cuide. Que gostar de bater é doença. Tal qual gostar de apanhar. Isso não é nem interferência de livre-arbítrio. Imagina. Interferência do livre-arbítrio é bater. Interferência do livre-arbítrio é apanhar. Uma pessoa que apanha e tem filhos e está interferindo no livre-arbítrio dessas crianças, está fazendo mal a essas crianças, porque está apanhando. Agora, o que a pessoa vai fazer com isso é com ela. Isso que eu estou dizendo aqui não é recriminar, nem é questionar. Você gosta de apanhar? Você gosta de bater? Você gosta de fazer pessoas sofrer? Isso é compreensão. Uma pessoa vem e te conta um caso, eu apanho. Aí você compreendeu que ela apanhou. E aí você agora vai checar a sua compreensão. E perguntar, você gosta de apanhar? Você gosta de viver em turbulência? Se a pessoa disser gosto, e você dizer assim, mas você não devia gostar disso. Aí é outra coisa. Você não devia gostar. Né? Aí já passa a ser uma interferência. Mas perguntar, você gosta de apanhar? Você gosta de bater? Estou começando a compreender o que é compreensão. Porque é a compreensão, minha gente, que leva ao conhecimento. Se a gente não compreende uma situação, se a gente não compreende uma equação matemática, a gente não aprende matemática. Estou dando um exemplo. Se a gente não compreende uma situação, a gente não conhece essa situação. Não tem o conhecimento dela. E agir sem conhecimento é bem complicado. Lembre-se que tudo que está acima do reino chegará à coroa. Se não houver conhecimento no meio do caminho, o que chega à coroa? Ações sem fundamento. Denunciar autoridades uma violência doméstica é um julgamento? Denunciar as autoridades um caso de violência doméstica é um julgamento de minha parte? Não. Não.
Inclusive, se você não denunciar, você está fora da lei, né? Você está avisando, olha, está uma situação acontecendo aqui, né, de violência doméstica. Se você não fizer, você vai lidar com a consequência disso. Se você fizer, você também vai lidar com a consequência disso. Você é que tem que ver dentro de você que forças você tem para denunciar ou não denunciar. Mas isso não é um julgamento. Eu vou dar um exemplo do que é um julgamento. Você vê uma pessoa correndo na rua com uma faca na mão, suja de sangue, e a roupa suja de sangue. E você faz assim, pô, aquele cara matou alguém, olha pra lá, ele tá com a faca na mão, a roupa dele tá suja de sangue, e depois você vê que não é nada disso. Que ele se cortou sem querer, não é? Esqueceu de largar a faca, e tá ali correndo pedindo socorro para levar ele para o pronto-socorro. Entendeu o que é julgamento? Julgamento é você ver um rapaz sair da casa de uma moça e você dizer assim, nossa, ela é casada, aquele homem está saindo da casa dela, deve ser um amante. Eu conheço uma moça que morreu assim, e quem estava na casa dela era o irmão. O marido dela era muito ciumento, e o vizinho também era com a mulher dele, muito ciumento. Teve um aniversário de um filho dela. O irmão entrou cedo em casa e demorou de sair, ficou conversando com ela. E o marido estava viajando. E o vizinho viu um homem sair da casa dela, meia-noite, 1h da manhã. Contou ao marido, o marido entrou em casa destemperado, louco, matou quando foi ver o irmão dela que estava. Entendeu o que é julgamento? Isso é julgamento. Porque um juiz não faria isso. Se levasse a situação para um juiz, o juiz ia dizer assim, manda chamar o rapaz. Como ele era, faça o retrato falado. Estou dando um exemplo, tá? Ou seja, ia buscar os dados de realidade. Ia buscar a verdade, as argumentações. Ia se ter um advogado que ia procurar isso, que ia conversar com ela. Você foi vista aqui com um homem 1h da manhã, no dia 10. Isso era meu irmão. Traz o irmão. Foi esse homem que você viu? Foi. Então você se enganou, meu amigo. Não é amante, não. É irmão dela. A situação está esclarecida. Entendeu por que a gente não deve julgar? Porque todo julgamento feito superficialmente pode levar muito prejuízo para outra pessoa. Pode levar à morte, como foi esse caso. Julgamento. Me divorciei e meu marido disse que eu não teria direito a nada. Me senti injustiçada. Porém, agora com sua explicação compreendi melhor, pois ele sempre foi muito egoísta, materialista e nunca deu nada a ninguém. Mas eu sempre estive ao seu lado. Exatamente. As pessoas têm uma ideia de que... Eu gosto muito casos desse tipo. Muito casos desse tipo. Não é muitos mesmo. E as pessoas acham que isso não é injustiça, né, gente? Só chegou a vez daquela pessoa passar pelo mesmo tratamento que esse cidadão dá a todo mundo. Chegou a vez dela de passar naquele espaço dele. Não é? Exatamente isso. Então tem muita coisa que a gente chama de injustiça que não é. É bom a gente, às vezes, provar do próprio veneno, né? Ou provar do veneno dos nossos parceiros, para a gente ver se é boa essa parceria, se é isso mesmo que a gente quer na vida. Quando uma pessoa mais experiente, como por exemplo um pai, uma mãe, tenta aconselhar um filho que está passando por uma situação em que ele próprio já passou quando jovem, é julgamento? Não. É transmissão de experiência. Julgamento é
você não sabe o que o seu filho está passando, não conhece, não... Entende? Vou dar um exemplo. O menino aparece em casa usando maconha. E você já chama de maconheiro, bate, acontece, ou sei lá, ou larga para lá também, e diz assim, tá só experimentando, mas vai abandonar. Eu já lidei muito com jovens que usavam drogas. Eles eram tudo, menos maconheiro, safado, descarado, e menos estavam ali só para experimentar, porque era da juventude, entende? Eu conheci a mãe era superficial. Está experimentando, tudo jovem. Não era nada disso. O garoto estava com depressão profunda, estava fazendo aquilo para chamar a atenção dos pais, não é? Sobre a situação dele, e o julgamento era esse. Entendeu o que é julgamento? É quando você dá uma sentença sem você conhecer os detalhes da situação. Aí isso é julgamento. Mas se você sabe o que seu filho está passando, se você sabe, e você está transmitindo conselhos e experiência, isso não é julgamento. Julgamento é quando você não sabe e vai para clichê. Todo julgamento é acompanhado de clichê. Julgamento que não são feitos pelos juízes, promotores e advogados são clichês, vem acompanhado de clichê. São deduções com rótulo de julgamento. A pessoa deduz e faz a dedução, entendeu? Não tem histórico, não foi analisado os fatos. Quando vem um pensamento de julgamento, recriminação, devemos deixá-lo se desenvolver e observar até onde vai ou suprimi-lo de imediato? Olha, cada qual sempre faz aquilo que dá conta. Se isso acontece comigo, eu digo para mim mesmo. Vou dizer como eu faço comigo. Né? Mas eu não posso dizer que como eu faço para mim, é o certo para todo mundo. Você experimenta ver se faz sentido. Tá? Mas não é uma receita, porque essas coisas não têm receita. Eu faço assim, mas eu ainda estou com minha cabeça assim, querendo julgar os outros. Por que eu estou fazendo isso? Deixa lá, não sou eu. Não sei o que essa pessoa está passando. É como eu faço comigo. Não é? Eu não me sinto bem em julgar ninguém. Tem gente que julga o outro. Nossa, eu conheço uma pessoa que ela é assim. E não tem muito jeito, porque eu mesmo já cheguei para ela e disse, você julgou essa pessoa dizendo que era isso. Eu fui lá apurar, não tem nada a ver. Não é não? Então ainda bem. Sim, mas, sabe, vai para a superficialidade. Se eu julgar uma pessoa e depois for conferir a situação e for completamente diferente do que eu pensei, eu falei, eu vou ficar mal. Eu não vou me sentir bem. Já tem gente que faz, não foi não? Tá, então tá legal, graças a Deus. Então, existem pessoas e pessoas, perfis e perfis. Eu não quero julgar ninguém, que não me faz bem. Compreensão e omissão não são sinônimos, não é mesmo, Alô? Não, de jeito nenhum. Se você se omite, você nem quis compreender, não quis nada. Na minha opinião, a omissão é uma coisa não humana. No livro Caminhos de um Aprendiz, você fala das energias mães, como, por exemplo, compreensão, que tem na outra polaridade a incompreensão. Quando somos incompreensivos, atraímos a polaridade também da injustiça, do desamor. Sim, né? É um corredor energético. Ou você está na polaridade positiva das energias, ou você começa a agir negativamente, naturalmente a sua energia vai se encaminhar para o lado negativo das energias, para a polaridade negativa das energias. É para isso que a gente estuda a Sefiró. Numa primeira explanação é isso aqui que a gente está dizendo, mas isso aqui se aprofunda muito, tá?
Quero deixar bem claro isso. Nós vivemos em corredores energéticos. Se começamos a ser incompreensíveis, estamos levando o nosso corpo para um lugar. Eu, por exemplo, quando eu vejo que eu estou lidando com uma pessoa incompreensível, eu me afasto dela. Quem é que gosta de ficar junto de uma pessoa que é incompreensível? É bom, é confortável, é amoroso, não é? Nos faz bem ficar ao lado de uma pessoa incompreensível. Porque uma pessoa incompreensível, ela é injusta, ela não está nem aí, ela é bom, é agradável, é de crescimento. Então eu penso que as pessoas melhores vão se afastando. Ah, nossa, fulano não compreende ninguém, só julga os outros, misericórdia, daqui a pouco é a minha vez. E vai se afastando. Quem é que vai ficando? Quem é que fica? Pois é. Alu, o julgamento anda junto da precipitação? Seria como atropelar a energia do tempo? Exatamente. Substituir, né? Dar o fim de uma situação, dar o retrato de uma situação errado e ainda passar para os outros. Como fica o karma de uma pessoa como no exemplo em que você nos deu? Pesado. O karma de um julgador é pesado, gente. Olha, eu vou te contar. É pesado. Claro. Porque o fardo é pesado. Acabei de dizer. Quem é que fica do lado de uma pessoa que é injusta, que é incompreensiva com os outros, que não tem uma atitude de amor, que não tem uma atitude de doação? Quem é que fica? É quem quer carregar peso, não é? Então, tanto os parceiros dessas pessoas vão carregar peso, porque essas pessoas são um peso. Todo mundo é ruim, todo mundo é ladrão. O motorista de táxi faz o caminho mais longe para poder roubar na consulta. Se acontecer alguma coisa, a culpa é sempre do outro, a responsabilidade nunca é deles. Quem é que quer carregar um peso desse? Sem contar que é de uma antipatia sem fim, né? Uma pessoa que só julga os outros, que é injusta. É simpático isso? Então, quem é que fica convivendo numa vida antipática com alguém antipático, endurecido, rígido? Peso. Peso. Mala sem alça. Como diz a gíria dos meninos novos aí. Alu, vejo que reconheço muito de meus erros do passado. Hoje eu não os cometeria mais. Reconhecendo estes erros e não mais cometendo, estou liberta do erro? Isso eu não sei. Isso depende do grau de prejuízo que você possa ter dado às outras pessoas, não é? Liberta talvez de errar de novo igual, sim. Né? Se você realmente está vendo, pô, errei, não quero fazer mais, e aí você tem que esperar aparecer uma situação análoga para ver se você vai repetir o comportamento do passado, não ficar só na teoria. A gente só sabe que realmente mudou quando no presente momento acontece uma situação e que a gente consegue agir diferente. Aí a gente comemora porque viu a nossa melhora. Não é? Liberta do erro, pode ser que estejamos. Agora, não posso dizer que está liberta do karma, porque depende do prejuízo que foi dado a outras pessoas. Esse homem, por exemplo, né, espero que ele tenha aprendido, que diz que o irmão da mulher amante, talvez ele não vá fazer mais isso nunca mais na vida, mas ele acabou com a vida de uma pessoa, de duas, né? Do marido, da mulher, dos filhos, do irmão, que deve ter ficado com a culpa imensa por ter ido visitar a irmã, encontrou ela sozinha, resolveu ficar mais um tempo para dar um apoio. Já imaginou o prejuízo que causou na vida dessas pessoas? Um sem noção abrir a boca e dizer que era amante? Essa pessoa precisa ter noção, não é? Para isso existe o karma. O karma existe para nos dar noção das nossas atitudes.
Se vivenciamos casos de violência doméstica, mas não tínhamos idade, maturidade para agir na época, mas isso nos marcou muito, ficamos com um karma? Não, você ficou com um trauma. Karma é quem dispôs essa situação. O que é interessante é fazer uma terapia, fazer uma iniciação, como você está fazendo, para limpar todas as energias. Iniciar é você ter uma outra encarnação dentro da própria vida. O que eu estudei como iniciadora foi como limpar campos eletromagnéticos. E vocês não são os primeiros que eu estou iniciando, né? E espero também que não sejam os últimos. Entendeu? Então vocês vão ver. Na iniciação é fazer é isso, começa primeiro repensando coisas, repensando. Mesmo que não tivesse na pandemia, a gente ainda estaria nesse ponto. Só que a gente estaria dentro de uma sala de aula. Não adianta você ir para a prática da alquimia, para a prática da magia, sem a pessoa ter refletido alguns aspectos primeiro. Porque só é lixo energético aquilo que o dono denuncia como lixo. Se o que você tem pode até ser um lixo, mas se você não acha que é, não tem limpeza que tire isso de você. Mais um caso aqui. Alu, a família de minha mãe só a procura por interesse. Fez isto a vida inteira, apenas interessados em seu dinheiro. Falam mal dela pelas costas. Cresci vendo essa situação, que continua até hoje, de todos os familiares, e me afastei. Estou julgando e errada em não querer contato com eles? Eu não acho. Mas você não se afastou de sua mãe, se afastou, né? Você se afastou de sua mãe, deixou ela sozinha na jaula do leão. Não acho não. Meu amor, presta bem atenção. Eu posso dar a minha opinião, mas quem tem que achar é você. Se você tem alguma dúvida com relação a isso, puxa, me afastei, tenta aproximar de novo. Agora, se você não tem, se você já compreendeu, olha o que é a compreensão. Eu vivi isso muito tempo, já compreendi, não quero compactuar com isso, não quero participar disso e estou me ausentando. Isso é a compreensão. Agora, se você ainda sente vontade de procurar, é porque você ainda não chegou a uma conclusão final. E quem vai levar a conclusão final é a experiência. Entendeu? Alu, tenho uma dúvida. Do momento em que estou analisando uma situação, se estou julgando ou questionando para poder selecionar melhor? Questionar é uma pergunta. Julgar é uma afirmação de uma dedução. Você não tem nada que lhe indique aquilo. Você viu sabe o galo cantar e chamou de galinha? Ah, a galinha está botando ovo. Não era o galo que estava cantando. Entendeu? Então, a primeira coisa que eu digo que é a diferença é, mas vamos à situação. Mas é que eu preferi já dizer logo. Não era isso a pergunta mesmo. Um questionamento vem com pergunta. Quem é que está cantando? É o galo ou a galinha? Bom, vou lá ver. Ah, é o galo. Né? Quem é esse que saiu da casa do meu vizinho? Vou lá perguntar à minha vizinha. Ô, vizinha, tudo bem? Eu estava aqui ontem, estranhei. Eu vi um homem saindo. Se é que ele tem alguma coisa a ver com isso, né? Já que ele acha que tem alguma coisa a ver com isso, o que é que ele deveria ter feito? Era meu irmão. Ah, é seu irmão? Ia para casa e ainda comentava com a esposa. Menino, eu ia dizer que era amante, era irmão. Ainda bem que eu fui perguntar. Senão ia fazer uma fofoca ruim sobre essa moça. A moça não teria morrido. Então, julgamentos são deduções. Alguém lhe disse uma coisa, você não viu, não sabe, não testemunhou, não estava presente e me disseram. A pior coisa, não tem nada no mundo, gente, que bote energia negativa mais em cima da gente do que a energia do me disseram. Me disseram, não tem dono, né? Fizeram, falaram, eu vivi muito isso. Chegou uma hora que eu quase enlouqueci. Eu coordeno, mas graças a Deus algumas pessoas saíram desse grupo. Eu coordenava um grupo aqui em São Paulo, quando acontecia alguma coisa errada na chácara, que eu ia ver, gente, quem foi que fez isso aqui?
Ninguém sabia. Era uma coisa incrível, assim. Era aquele silêncio. Eu disse, mas não é possível. Só estávamos nós aqui. Eu quero saber quem fez para dizer a essa pessoa para não fazer mais assim. Ficava todo mundo calado. Eu disse, gente, vocês... Tá todo mundo que estava aqui, aqui. Com certeza a pessoa que fez isso está aqui nessa roda. Bom, não quer falar na frente dos outros, me procure em particular. Ninguém me procurava. Eu comentava, mas não é possível isso. Devo ficar doida, assim, sabe? Chegou, eu disse, não estou entendendo, né? Eu ia a Baltazar fazia, continue que você vai entender. Até o momento que eu entendi que tinham pessoas que iam fazer iniciação, mas não era iniciação que elas queriam. Elas queriam dizer que estavam fazendo iniciação, mas não queria melhorar. Porque quando a gente quer melhorar, a gente fala, olha, fui eu. Aí eu errei, como é que eu faço para não errar de novo, né? Enfim, então, e o fizeram. Ah, falaram. Quem falaram? Ah, falaram aí. Mas como falaram? Falaram o sujeito na frase, está oculto. Quem falou? Era outra coisa que ninguém dizia. Entendeu? Então, tudo isso é muito ruim. Isso cria uma situação embolorada, uma situação de falta de confiança. Não é? E o que é que cresce com falta de confiança? Até o momento que eu fui identificando e fui pedindo, olha, você está aqui, mas, né, acho que não dá mais para você ficar aqui. Né? A pessoa ia embora, às vezes ficava chateada comigo, zangada comigo. E aí depois foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Eu lembrei daquela parábola das cestas e dos frutos. E aí, Biel? A partir de que momento é possível romper o silêncio? Poderia falar sobre isso? A partir do momento que você está começando a questionar para compreender. Enquanto você vê uma situação, você viu 2 minutos de uma situação, e a cabeça está dizendo, isso é isso é aquilo, chega alguém, ó, você está vendo isso aí, você viu um negócio 2 minutos, isso aí é isso. Você só viu 2 minutos. Você deve se manter em silêncio. Até o momento que você começa. Mas o que foi que aconteceu? O momento que a cabeça começa a fazer perguntas. O que é que está acontecendo aqui? Como eu vim parar no meio dessa situação? Que expectativas me levaram a construir esse castelo de areia? E aí são milhares de tipos de perguntas. Quando vêm as perguntas, vão vir as respostas, vão vir os esclarecimentos, vão vir as memórias de onde você se enganou, ou de onde você não quis ouvir sua intuição, não quis ouvir sua percepção. Como o caso da pessoa que disse aí, que vivia com uma pessoa egocêntrica, e depois que se separou, também, né, teve uma atitude egocêntrica, né? O marido teve uma atitude egocêntrica. Fez com todo mundo. Aí você já está começando a sair da sabedoria do silêncio, caminhando nessa via aqui, ó. Daqui para cá, para a compreensão do que de fato aconteceu. Você vai compreendendo de fato o que foi que te levou ali, por que é que você se casou com essa pessoa, ou por que é que você procurou esse emprego, por quê? O que é que te levou ali? Isto é compreender. São as respostas que diz respeito só a nós. E isso é o que é o mais importante. Mais importante do que compreender o outro é você compreender o que te levou ali. O que levou ali àquela situação? A Tina pergunta, a compreensão abre o caminho para o perdão? A compreensão abre o caminho. Um beijo para você, Tina. A compreensão abre o caminho para o perdão. A compreensão abre o caminho para o adeus. A compreensão abre um caminho para um casamento, para um divórcio. A compreensão abre o caminho para o conhecimento passar. Porque o que você vai acumulando do lado aqui da terceira bolinha aqui do binar?
conhecimento. E aquilo fica, se você compreender, o conhecimento daquela situação fica. Quando a vida te traz uma outra situação, você fala, espera aí, está muito parecida com aquela que eu vivi aqui, que eu já tenho conhecimento. Deixa eu ter mais calma nessa situação aqui. Deixa eu ficar mais esperta aqui. Se você não vai até o final, se você não compreende, você pode ficar entrando em fatos repetitóides. Por quê? Porque você não adquiriu o conhecimento. Não introjetou o conhecimento, não respirou o conhecimento. Entendeu? Quando vemos alguém com um grande potencial, mas que não o utiliza, ou porque não enxerga ou não dá atenção, e tentamos fazer a pessoa enxergar, estamos invadindo o livre-arbítrio dela? Depende da forma que isso está sendo feito, né? Depende da forma, depende do... Eu não vejo como invasão de livre-arbítrio. Se eu ver que uma pessoa tem um potencial, eu vou me sentir, vou dizer, pô, você tem um potencial danado. Ah, não, eu não tenho não. Essa é a sua opinião sobre você. Mas a minha opinião é que você tem um potencial danado. Mas se a pessoa quer continuar achando que não tem, não fui eu a pessoa que falou que te transmitiria a luz, não é? Eu me calo e vai vir outras pessoas que vão falar. De repente, se muita gente falar, essa pessoa até acredita. Se eu ficar ali impedindo a chegada de outros, fica só eu falando, né? Talvez ela não acredite. Então, o que eu faço é assim. Eu já passei por situação desse tipo. E que eu fiz isso. Eu vejo muito potencial em você. Se você não vê, eu vejo. E me retirei. Vieram outras pessoas, falaram. E essa pessoa depois me procurou. Pô, Lu, aquilo que você me disse, outras pessoas vieram me dizer. E eu comecei a prestar mais atenção em mim. Oba, essa pessoa se compreendeu. Cada vez que você presta mais atenção em você, o quanto que você também é parceiro de tudo que acontece de bom e de ruim. Que às vezes acontece uma coisa boa na nossa vida e a gente também acha que foi só o outro que fez aquilo pela gente. Pô, fulano fez isso por mim, fulano fez isso por mim. E não consegue ver o quanto que nós caminhamos até para ser merecedor de encontrar alguém que abra a porta para nós. Entendeu? Porque a compreensão é boa. Pro outro lado, ela funciona também. Quantas vezes a gente fica achando que só conquistou uma coisa porque alguém fez por nós? Por não termos a compreensão de que nós fizemos um caminho para ser merecedor, para estar pronto de receber aquele bem, não é? Aquela luz. Entenderam? Por isso que é bom compreender, não é só pelo lado ruim da história, é pelo lado bom também. Vamos passar para a esfera do Dati, que é o conhecimento. Volto a repetir. Em cima está a cabeça. Embaixo, no 10K, no Malkuth, está o reino. Tudo que está no reino chegará à cabeça. Não é? Então, agora nós estamos falando do conhecimento. Nós estamos analisando a situação de cima para baixo. Porque essa é a melhor maneira. É melhor que a cabeça busque o reino do que o reino busque a cabeça. Quando o reino busca a cabeça, é muito sem equilíbrio. Tá? E quando a cabeça, a coroa, procura o reino, é corredores energéticos mais harmônicos. Então, nós já vimos aqui a importância da gente estar alerta com relação à sabedoria e com relação à compreensão. E aí vem agora a camada do conhecimento. A compreensão transmite para o conhecimento uma história, um estudo, uma situação concluída, que aqui fica. E este conhecimento vai estar sempre lembrando a coroa o que ele já sabe de concreto, já sabe de profundo, não é? Então, aqui fica a camada do conhecimento, que já introduzimos aqui. Agora, nós vamos ver um corredor energético bem interessante.
que é o corredor energético do julgamento e da misericórdia. Presta atenção, pessoal. Voltando a lembrar a vocês que essa palavra aqui é uma tradução do Jevurá. Que esse julgamento aqui é uma análise, é uma avaliação. Está compreendendo? Não é um rótulo julgativo, não é uma sentença. Tá? Então, você está aqui diante agora de uma situação que você compreendeu e que enriqueceu sua compreensão. Aí você tem dois caminhos a seguir, não é? Não é que escolhe o caminho. Você vai passar por esses dois caminhos. O conhecimento leva a uma análise, leva a uma reflexão mais profunda do que a compreensão viveu. E aqui você começa essa avaliação. E o que a Sefirot recomenda? O que a Árvore da Vida recomenda? A misericórdia. Quando você avalia uma situação, que você conclui ali nessa avaliação, como se fosse aqui agora, como é que eu vou dizer? Você analisou o fato completamente. Você já compreendeu, você já adquiriu conhecimento sobre essa experiência. Então, digamos que no final você conclua que você foi realmente enganada, que você foi manipulado. O que é que a Sefirot recomenda? Depois dessa análise, o que é que a Sefirot recomenda? A energia da misericórdia. A energia da misericórdia vai estar no quarto e a avaliação vai estar no quinto. Então, é um espaço aberto de ida e vinda. De cada vez que você viveu uma situação ruim, que você achou que aquela pessoa foi seu algoz, misericórdia. Tanto que a Sefirot já recomenda, não é? Você veja que está na parte vertical da sabedoria, não é? O que é que leva à sabedoria? A vitória e a misericórdia levam à sabedoria. Está vendo aqui? Está bem aqui, ó. 2, 4, 7, 7, 4, 2. Então, do reino vem a vitória. Se você vencer uma situação, todo verdadeiro vitorioso se transforma no misericordioso. Porque ele entende porque é que o outro não ganhou, porque é que o outro não conquistou a vitória. Por isso que a misericórdia vem aqui. E isso aumenta a sabedoria. Tá? E muita gente também. Misericórdia não é aceitação. Misericórdia não é casar e comprar uma casa em Itapuã e morar junto. Misericórdia é o perdão. É você dizer assim, vai e segue tua vida. Se essa pessoa lhe lesou e existe uma lei para poder resolver essa situação, leve-o à justiça. O juiz, o promotor, o advogado dele, vai fazer uma avaliação mais profunda do que você. Se essa pessoa realmente errou, a justiça do mundo vai agir para que ele não faça com outras pessoas, ou ela não faça com outras pessoas, o que foi feito com você. Mas, se não cabe, se a situação não cabe, não é? Que vem a justiça também para resolver, está a justiça do mundo, está na sua mão dar fim, dê um fim misericordioso. Sabe por quê? Porque senão esse mal vai continuar lhe fazendo para o resto da vida. Tem pessoas que guardam mágoa de coisas que aconteceram com ela há 20 anos, há 30 anos. E as pessoas não têm noção do que é isto. Ser misericordioso é não carregar no seu corredor energético a memória, a energia daquela pessoa que você julgou como um algoz. É importante que você tenha misericórdia com ele. Sabe por quê? Porque ninguém é perfeito. E você também vai fazer coisas erradas com outras pessoas. Não é? Ou vai ser parceira de alguém, como a gente viu uma pessoa falar aqui.
Entendeu? E o que você vai querer? Misericórdia. Essa é uma pergunta que todo profeta fez ao planeta Terra. Vocês querem justiça ou misericórdia? Eu, por exemplo, prefiro a misericórdia. E você? Misericórdia não é você carregar o outro, não é voltar a ser amigo, nada disso. As pessoas confundem, não é? As religiões, elas dão cunho às atitudes espirituais que as atitudes espirituais não têm. Perdoar não é casar e morar na casa de Itapuã. Perdoar não é fazer de conta que nada aconteceu. Ter misericórdia não é fazer de conta que nada aconteceu. É agir com misericórdia. Se você fez isso, eu aprendi tal coisa, você me lesou nisso, mas eu aprendi também como posso ser lesada. Te agradeço aquilo que eu aprendi. Não dá mais, até logo, PT, saudações e tira. Se vier assim, pô, fulano me fez mal. Não, mas eu aprendi alguma coisa com ele. Ele me fez mal, mas eu aprendi. Eu aprendi esse caminho assim, assim, assim. Por que é que eu estava do lado de pessoas que fazem mal? Que essa é uma pergunta que toda pessoa deveria fazer. Por que eu fico do lado de pessoas que fazem mal? Por que eu fico do lado de pessoas que são egoístas, egocêntricas? Por que eu fico do lado de pessoas que fazem absurdos no trânsito? Por que eu fico do lado de pessoas que bebem e vão dirigir? Vai chegar a sua vez. Pergunta? O pessoal está falando que essa aula equivaleu a 10 anos de terapia. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês aqui. As pessoas falam isso, meus iniciados falam isso. Eu tenho que acreditar. O que não significa que eu não vá estar sempre procurando fazer o melhor com o que eu aprendi. Ainda não chegaram perguntas, esperando aqui. Ter misericórdia é compreender os limites e ter conhecimento quais são as melhores atitudes para serem tomadas? Exatamente. Se você vai buscar qual é a melhor atitude a ser tomada, vindo da sabedoria, da compreensão, do conhecimento dos fatos, é muito mais fácil ser misericordioso. Porque o conhecimento dos fatos vai estar avaliando também a sua participação dentro daquele contexto. Né? Vai estar avaliando qual é a sua participação dentro daquele contexto. Uma pessoa, o mal só dói quando é feito por alguém que a gente gosta. De quem a gente não gosta, a gente olha aquilo, fica só o prejuízo, né? Depois a gente nem se lembra. Lembra que ficou com prejuízo, mas nem larga para lá. O mal que dói é quando é feito por alguém que a gente gosta. Então tá aí a pergunta. O que me levou a ficar junto de uma pessoa que faz mal? E aí chegou a minha vez de fazer. O que a gente vai aprender é não ficar do lado de pessoas que fazem mal aos outros. Este é o ensinamento que essas pessoas nos dão. Eu vejo assim, quando eu vejo uma pessoa, eu sempre digo às minhas filhas, olha, vocês estão namorando, presta atenção como esse rapaz trata a mãe, trata o pai, não é? Presta atenção como é que a coisa vai, que tipo de amigos tem, como é que anda, trabalha com o quê, que valor dá dinheiro, bota dinheiro acima de tudo, não é? Como é? Porque eu vivi coisas que me levaram a aprender isto. Eu tive muita gente que me fez mal. E tive muita gente que me fez o bem. Graças a Deus. E eu sempre fico me analisando. Realmente, o que é que eu fui fazer ali, né? O que eu estava fazendo ali? Amo vocês. Tamo junto. Até já, até sempre. Tamo aí.